Cumprimento a todos, boa noite. Esse 10 do 10 do 9 de 2024, 10 de 9 de 24, setembro, né? Eles já estão por aqui se encontrando. Para anunciar a palavra de Deus aqui na comunidade do Capucho, na rodovia do Tapanã, bairro do Tapanã. Deixar após uma meditação da palavra de Deus. E graças a Deus por mais. Da noite deste dia de terça-feira, temos a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E aqueles que creem e sabem que a palavra, o que está escrito, vem se cumprindo. E aquilo que Deus fala se cumpre, ainda que o homem duvide. Muitas pessoas pensam que é só o incrédulo que duvida das coisas de Deus. Mas a Bíblia nos narra, nos mostra quanto muitos de nossos irmãos da época do Velho Testamento, da época da igreja primitiva, tínhamos irmãos que serviam a Cristo, mas contestavam. Quando Deus falava com eles, eles duvidavam e questionavam. Aí as pessoas acham que só aquelas que não crê é que duvida. Mas o próprio cristão tem caído nessa situação de duvidar. Vemos a história de Pedro. A história de Pedro, onde o próprio Deus tinha falado para ele que ele tinha recebido uma proteção, e eles discípulos, porque o diabo queria peneirá-los, cirandá-los, peneirá-los como trigo. E também quando Pedro responde ao Senhor no capítulo 14, versículo 27 em diante de Marcos, onde vai nos mostrar que o Senhor disse que era necessário que ele viesse morrer, padecer e morrer. E Pedro vem dizendo que, Senhor, jamais eu estou pronto para morrer e até padecer pelo teu nome. Morrer pelo teu nome, ou ser preso pelo teu nome. O próprio Deus fala para ele que iria se cumprir algo, que ele ia negar a Cristo. O próprio Cristo disse a ele que iria negá-lo, mas ele queria mostrar para os demais irmãos que ele era o melhor, que ele era o mais valente, mais corajoso, ou melhor dizendo, que ele era o mais crente, e assim por diante. O Senhor disse a ele que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria o nome de Cristo pela 3ª vez. O Senhor falou para ele: questiona contra Deus, mesmo sendo um apóstolo, para ver que a Bíblia está recheada dessas histórias de crente que duvida do que Deus fala. Imagina um incrédulo. Porque você tem direito de crer no que você quer, mas o direito de ser relatado a você que tem um Deus
Só Ele pode entrar com salvação na tua vida através da tua crença nele. Podemos ver Josué. Josué, o Senhor tinha dito que ele ia tomar a posição de Moisés. E ele questiona. O Senhor tinha dito para ele que ele deveria ter bom ânimo, se esforçar e ser forte e corajoso. E o homem continua desanimado. Aquele grande guerreiro, aquele grande homem de Deus, continua desanimado. Podemos ver Deus pegando mais pesado com ele, dizendo que era necessário que ele viesse meditar no livro da lei noite e dia. E Deus falando para ele, não vê a reação em Josué. Continua cabisbaixo, como se dizendo entre si, a sua consciência estava lutando e seu coração endurecendo, se achando que era incapaz de tomar posse de uma posição de um grande homem que foi Moisés. E Deus, não vendo a reação deste homem, e o próprio Senhor diz para ele, no capítulo 1, versículo 1 de Josué, verso 9: não te mandei eu, nem te ordenei, levanta-te e vai, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Às vezes é necessário para o cristão, que tem muitos cristãos que querem ser melhor que os demais. Imagina o incrédulo que duvida. Então devemos ver uma análise muito grande do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Temos um homem lá que fala com Deus também. O nome dele é Ananias. O Senhor, no capítulo 9, joga Saulo por terra, o homem que perseguia a igreja de Cristo. Saulo cai por terra e é cego. Reconhece ali que o Senhor é único, porque o Senhor disse, porque ele persegue, perseguindo o cristão fiel e verdadeiro, persegue a Cristo. E seus demais colegas levam até um local aonde, coordenado por Deus. Enquanto isso, o Senhor vai no capítulo 9, versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Lá está o homem chamado Ananias. E preste atenção, o Senhor diz aí a ele que estava lá o homem chamado Ananias. E o Senhor diz assim: levanta-te. Ananias, ele diz: eis-me aqui, Senhor. A resposta de um servo de Deus, que tem comunhão com Deus, um crente. Mas o problema é que muitos têm tido e têm temido de fazer aquilo que Deus tem ordenado a cristão fazer. Falar com Deus, ter resposta de Deus, ter comunhão com Deus é uma coisa. Agora, obedecer o que Ele mandar e duvidar daquilo que o Senhor manda é o problema. Porque vamos ver Ananias recebendo uma missão muito grande, de ir até um local onde estava o endereço correto que estava Saulo. E o Senhor disse: ele está cego e está orando. A Bíblia diz que este homem se desloca com dúvida e vai lá naquele lugar e chega lá na porta daquele local. A Bíblia relata no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, que Saulo de Tarso sabe quem é o homem que está na porta e sabe o nome dele já, porque o homem estava em oração. O homem que se converteu, que perseguia Cristo, estava 3 dias orando,
E Deus já revelou para ele o nome daquele que ia colocar a mão sobre a sua cabeça. E o profeta se achava ou melhor, se achava o tal, mas Deus já tinha revelado o nome do homem de Deus que é lá. E o nome dele era Ananias. A Bíblia diz que no capítulo 9, versículo 12, que está à porta um homem chamado Ananias. Deus mostrou a Saulo. Ainda não era um apóstolo. Mas Deus, quando tem algo na vida de um homem, Ele faz, cria a situação para que o homem venha e anunciar o seu evangelho. Mas tem outro lado do homem que é cristão, tem comunhão com Deus, fala com Deus, disse: eis-me aqui, Senhor. Mas quando bate o olho no homem que perseguia, se encerrava em prisões os crentes e até matava, destruía os lares, a Bíblia diz que consentiu na morte do jovem chamado Estevão. Quando este homem de Deus chega lá, que disse: eis-me aqui, Senhor, ouviu a voz de Deus, a ordem de Deus, a missão dada, a missão cumprida. Não é assim que é dito para o soldado? Missão dada, missão cumprida. É essa missão que o povo hoje está deixando de fazer, porque tem colocado dificuldade para olhar para a pessoa que Deus vai mandar pregar, para aquele perdido, para aquela pessoa que está perdido nas drogas, aquela pessoa que está aí no homossexualismo, as pessoas que estão sendo condenadas por este cristão. E Deus tem algo a fazer através deste homem de Deus, desta mulher de Deus, para anunciar o evangelho a ele. O problema é que quando Ananias olha para ele e diz assim mesmo: Senhor, este não é aquele que perseguia e consentia na morte de demais dos nossos irmãos, que matava, encerrava em cadeia, ficou com medo. O problema é que esta igreja tem se colocado numa posição de covarde. Tem olhado para a aparência dos homens, das pessoas que estão perdidas e tem medo de anunciar o evangelho. Mas tem dito, tem tido comunhão com Deus, tem ouvido a voz de Deus, mas não tem colocado a se dispor. Quando se levanta, quer colocar dúvida, porque o próprio Deus tinha dito para ele: vai. E ele, quando chega lá no capítulo 9, versículo 12 a 13 de Atos dos Apóstolos, ele próprio diz: Senhor, não é este aquele que perseguia e consentia na morte de nossos irmãos? O Senhor é necessário pegar mais pesado, porque no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, o Senhor disse assim mesmo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar a minha palavra aos juízes, ao rei e a todos os perdidos gentios, e terá que padecer pelo meu nome. O problema é que a situação que este Ananias coloca, a posição dessa igreja de hoje, tem escutado a voz de Deus, tem recebido a ordem, mas quando encontra a situação para fazer, tem medo. Tem medo de apanhar, tem medo de até morrer, porque os homens já escolheram esta terra para viver. Já escolheram, já esqueceram, aqueles que se dizem cristãos já esqueceram que eles são como que um forasteiro peregrino nesta terra. Quer dizer que nós não somos daqui o verdadeiro cristão. Deus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e terá que padecer pelo meu nome, pregará para grandes homens, e até para os gentios que não tinham sido alcançados. Os gentios somos nós, que chegamos a ter, receber a graça de Cristo através de Paulo, revelada a Paulo. O problema é que as pessoas têm colocado dificuldade. Josué conseguiu parar, e o Senhor teve que pegar pesado. Tem muita gente neste momento que não está entendida a advertência de Deus sobre ela, porque Deus não chamou para perder tempo, para não estar olhando para essas coisas que seduzem a ele neste mundo. Ele tem que saber diferenciar e discernir
do que é de Deus, do que não é. Porque as pessoas querem ter comunhão com Deus, mas não querem obedecer quando Deus abre a boca e fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, este é para mim. Você olha para as pessoas, às vezes perdidas aí na criminalidade, e diz que não tem jeito, mas o verdadeiro cristão já olha: este será um vaso escolhido, já é um vaso escolhido de Deus. Porque o Timóteo, capítulo 2, Paulo fala para Timóteo, capítulo 2, versículo 19, 2 Timóteo, parte B: porque o Senhor conhece os que são seus. A Bíblia não diz isso, que o Senhor conhece os que são seus. O problema é que a cristandade hoje tem se acovardado para pregar e falar daquilo que Deus tem mandado. Dizer para as pessoas que Deus mandou dizer, mas quando fala para ele fazer, ele não faz. Abrir a boca para dizer Deus mandou te dizer é bonito, né? Agora quando Deus fala, questiona e vai e faz, e não faz. Pedro, o Senhor disse, no capítulo 10 de Atos também, o Senhor disse para ele, tinha falado com Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Cornélio não era crente, mas cria em Deus. A diferença é que ele não tinha confessado Cristo. A diferença é que ele não conhecia o verdadeiro Cristo. O Evangelho não tinha chegado até ele. E até ele queria dar esmola melhor do que muitos cristãos. Era caridoso, compartilhava, sua família orava. E o anjo veio, falou para ele: envia 3 homens em tal local, lá está Pedro, no lugar assim, está na beira do mar, no carro Mediterrâneo, está na casa de um rapaz que tem uma profissão de curtidor, trabalha com couro de animais. Ele vai estar orando. O Senhor manda os 3 homens ir até lá. Pedro era capaz de receber esses homens, porque os judeus não falavam com os gentios e nem samaritanos. Quando Cristo usa um método muito favorecido, que é quando Pedro sente fome e sobe para orar meio-dia. O Senhor usa o momento da fome dele e mostra os lençóis dos quadrúpedes, répteis e vários animais, aves do céu e da terra, animais da terra, tudo o Senhor mostrou. Pega, mata e come. E ele continuou a falar: como, Senhor? É isso que é o problema. O homem que orava, Deus usava tremendamente, mas quando Deus falava para ele fazer, que era o problema. Estou falando com pessoas assim, talvez aqui. É bonito falar para os outros através de ti, mas quando Deus fala para ti, ou manda alguém dizer para ti que tem que te dispor, você se prende. Quando ele recebe a visão, e o Senhor disse: pega, mata e come, na terceira vez, ele disse: como, Senhor? Jamais comi coisa impura ou imunda. Porque os judeus jamais comeriam esse tipo. Mas Deus mostrando para ele que queria derrubar uma barreira da acepção de pessoas. E ele pega, e o Senhor diz para ele: como pode tu dizer isso? Que eu purifiquei, está purificado. Como é que tu diz que tu não pode comer? O que eu dou para ti, tu tem que comer. E vai e prega, porque está vindo 3 homens aí, vão bater na tua porta. Recebe, te levanta e não duvidas, falou para ele. Capítulo 10, versículo 14. Não duvida, porque está duvidando muito, viu?
Tu gosta quando eu falo contigo? Deus falou para ele. Queria dizer para ele, quando eu falo contigo bonito, mas quando eu mando tu fazer alguma coisa, tu te prende. É isso que é o problema de muitos. Muitos têm duvidado disso. O próprio Senhor falou, vai e desce. E ele prega, chega na casa de Cornélio, todo mundo recebe Deus, recebe o Espírito Santo, e aquela família se torna uma família de Deus. Agora eu te mostro por que o anjo manda ele buscar o pregador. Porque anjo não prega. Anjo manda buscar o pregador, seja onde for, para pregar para os perdidos. Eu olho para este povo de hoje, um povo covarde, um povo que recua, um povo que fica calado, um povo que diz assim, assim mesmo. Quando chega no setembro, eu só vim para receber. É um povo mais covarde que existe. Deus te levantou para pregar o evangelho aos perdidos. Deus te levantou para falar, seja onde for, aonde tu estuda, aonde tu trabalha. Deus sabe como trabalhar na vida de um homem. Deus mandou chamar Pedro para pregar, porque o anjo disse, manda. Deus mandou para te dizer somente uma coisa, manda até Pedro, está longe, vão caminhando 3 dias, vão lá, mas traz esse pregador, porque eu não posso pregar. Hoje tem muitos perdendo oportunidade e deixando de falar de Cristo por ter medo de cara feia, ter medo do fulano ciclano, porque foi assim que aconteceu com Ananias. Senhor, me este o bandidão da área, me este que persegue a igreja, que mata os crentes, matou Estevão, consentiu a morte de Estevão, Senhor. O Senhor disse, vai, porque este é para mim. Este traficante, este homossexual não vai ser mais homossexual, este macumbeiro não vai ser macumbeiro mais, vai ser homem de Deus. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Mas cadê a igreja? Presas. Não pode mais nem chamar de igreja. Se acovardaram. Tem medo. O Senhor disse, tu me negarás, rapaz, 3 vezes tu vai me negar. Não, Senhor, estou pronto para morrer, se até preso ou morrer por ti. O crente tem medo de morrer. Porque ele mesmo sabendo que ele morrendo, ele viverá em Cristo. É triste a gente ver um povo se perdendo, batendo no peito, eu sou salvo, apontando fulano, dizendo que não tem mais jeito, enquanto esta palavra está indo ao encontro daquele perdido, uma maneira que Deus cria, porque era para ter muitos pregadores nas esquinas, não tem mais. Hoje os homens se enfeitam, vão para o templo, já vai com a maquininha para passar o cartão do dinheirinho dele, já vai a chave Pix para receber quando prega. Isso são mercenários. Aonde está na Bíblia isso? Até Pilatos disse no capítulo 27, versículo 18 e 19, e por inveja entregaram Cristo. Por inveja entregaram. Inveja de quê? De quê? Cristo não tinha nada. No capítulo 8 de Mateus, ele tinha dito para um escriba que veio, Senhor, estou pronto para te seguir. Ele olhou bem nos olhos do rapaz e disse, olha, as aves têm seu ninho, a raposa tem seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho de dormir.
Então quer dizer, eu não ostento com nada. Eu não vim pregar a palavra do reino do meu Pai, de meu Deus, de meu Senhor, por dinheiro. Não quero mais. Pedro, quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. E negou. E negou. Porque quer contender com Deus, contra Deus não há existência. O Senhor disse para ele: era para ele ter se arrependido, mas se cumpriu o que Deus fala, e o que Pedro falou não se cumpriu. Estou falando com pessoas aqui que prometeram ser fiel a Deus. Prometeram, Senhor, quando eu sair daqui eu vou pregar. Quando eu sair desse P1, P2, P3, eu vou pregar lá fora quando eu sair. Quantos eu estou falando aqui que lá no leito, se o Senhor me tirar daqui, não pode nem respirar. Eu vou pregar. Deus cura, levanta. Vai pregar nada. Nem quer mais Cristo. Felizmente a Bíblia fala isso. Felizmente, não é infelizmente. É infeliz para aqueles que recuam esta palavra, recusam ela e contestam ela. E você que está aí, gosta de dizer que o incrédulo não dá ouvido, mas eu estou falando de cristão que muitas vezes não deram ouvido. Elias, o grande profeta, queria até morrer. Jeremias também. E assim vai. Estamos sujeitos a isso. O problema é que as pessoas hoje largam Deus de uma maneira tal e não querem mais. E não querem mais crer e duvidam. Esta é a geração que estamos. Cadê o Evangelho? Cadê a palavra? Cadê o Evangelho aos perdidos? Está sumindo o Evangelho de Cristo. Está sumindo a mensagem de Cristo. Os homens intitulam campanhas e campanha. E ainda diz que campanhas lá no Velho Testamento, se o apóstolo e Cristo não fizeram nada disso. Criam coisas, as pessoas cegas. Tem que saber diferenciar o que é a graça, que é a lei. E a lei foi cumprida por Cristo. Romanos 10, verso 4. Lucas 16, versículo 16. Gálatas 5, verso 4. Gálatas 3 também. Que todos que estão embaixo da lei estão embaixo de maldição. João 5, 45. Por isso eles rejeitavam Cristo, obedeciam, querendo seguir Moisés. E o Senhor disse: quem vos acusará é Moisés, não sou eu. Porque vocês não querem seguir. É o que se cumpre hoje, que muitos abrem a boca e falam: ah, Isaías falou, né, irmão? Que esse povo honra de lábios, mas o coração está longe de Deus. Isso até hoje, até no meio da cristandade. Mas você que está aí, o pequenino que o Senhor tem visto, que está na droga, na prostituição e tudo que não presta, é você que precisa tomar uma decisão
e dizer: pequei contra o Pai, pequei contra Deus. Porque só quem perdoa o pecado é Deus. Homem nenhum perdoa, padre, pastor nenhum perdoa. Ninguém tem direito de perdoar perdão do outro, só Deus. Se creres no teu coração e confessares com a tua boca que Ele é Filho de Deus, que Deus ressuscitou, serás salvo. Romanos 10, 9. Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que tens morno nem quente. Quem dera se fosse quente, mas és morno. Estou a ponto de vomitar-te a minha boca. Ou seja, vamos nos corrigir cada vez mais, porque talvez você esteja contendendo com o teu próprio Senhor, achando que sabe alguma coisa, se nem eu e você sabemos nada. Foi isso que Pedro queria saber melhor que Deus. Certa feita Cristo disse: Satanás me pediu para cirandar vocês. Falou no plural. Todos ficaram calados, mas Pedro se levanta e se exalta. Sempre foi assim. Por isso que Cristo fala no capítulo 21, quando encontra com ele, de João. Vou resumindo. E quando o Senhor pergunta para ele se ele amava, o Senhor dizia: Senhor, tu sabe que eu te amo. Foi falando quando na terceira vez: Senhor, tu me amas, Pedro, mais do que todos, porque na época que o Senhor falou para ele, e ele disse: eu sou melhor, eu estou pronto para morrer, ser preso. Quis dizer que era melhor que os outros. Senhor, agora pega ele. Tu me amas melhor que os outros? Aí abaixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Reconheça aí. Volte para Cristo aí na tua casa. Toma uma decisão, você que está aí, levou um mototáxi, você que está trabalhando. Você sabe que é só Deus que pode. Ele está salvando a tua vida, rapaz. Você um dia falou para Ele e não cumpriu, mas o que Ele fala se cumpre. Levanta a tua cabeça, te esforça, ser forte e corajoso. É corajoso para fazer tanta besteira, que não tem coragem para abrir a boca e dizer: Senhor, me salva. E deixa Ele te dirigir nesta terra. Que Deus te dê uma boa noite e te abençoe. Ele era simplesmente um menino trabalhando na oficina de carpinteiro. O povo conhecia ele, mas não sabia que ele era Jesus o Salvador. E de repente o carpinteiro simples, o menino conhecido, se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adorado seja o Senhor da glória.